queria agradecer a presença de todo mundo. Estamos no AB2Ls, no Toque da Elo. Eu sou o CEO da Elo, Guilherme Bordon. O objetivo hoje, a gente vai falar um pouco sobre cadastro automático com GenAI. O quanto que GenAI consegue ajudar no cadastro de processos. Então, primeiro, Thiago, pode se apresentar. Opa, tudo bem, pessoal? Boa tarde. Meu nome é Thiago Ribeiro. Eu hoje sou diretor de Inteligência Artificial e Inovação na Elo. Comecei com desenvolvimento lá atrás, meados de 92. Fiz minhas primeiras redes neurais ali em 97, do zero, né? Na época tinha muito pouco sobre isso. Comecei a empreender mais ou menos em 99. 13 anos no mercado jurídico, né? Aprendendo bastante sobre esse mundo jurídico. E há uns 2, 3 anos atrás, a gente bateu na porta da Elo, mais pensando na Elo como um cliente, e no final acabou rolando um match muito legal, né? A Elo com todas essas grandes empresas, foi um casamento muito bacana ali. A gente trouxe bastante novidade, tecnologia, um time com expertise em inteligência artificial, e a Elo com todo o mercado, todo o time, é espetacular, e tem sido muito bom esses últimos anos. Legal. E daí com a gente está aqui a Juliana, por favor. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Sou a Gil Canezin, trabalho no Legal Ops do Nubank. Eu já venho trabalhando em Legal Ops há quase 5 anos. É uma transição de carreira que eu fiz ali em relação à advocacia, continuo sendo advogada. Mas muito obrigada por me receberem hoje para poder comentar um pouquinho das nossas novidades, né, de sistema. Show! E é muito legal, né? Porque você pega o último ano, o ano e meio, o quanto que GenAI tem ajudado, especialmente no setor do jurídico. O que tem mudado nas nossas vidas. Tecnologia, que você conversava 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, você pensava muito só no software. Como que você conseguia automatizar algumas partes do software, mas nunca com interpretação, mas automatizar a rotina. E de 1 ano e meio para cá, isso tem mudado muito, e cada mês, cada 2 meses, com os modelos novos que eles vêm saindo, tem mudado cada vez mais. O projeto que a gente vai apresentar aqui é o quê? Você imagina, acho que todo mundo que conhece, o cadastro de um processo jurídico. E não só as informações básicas, né, que nem as informações que você extrai do tribunal, mas sim interpretação. Então, chegando na parte dos pedidos, obrigação de fazer, assuntos, subassuntos, se está numa companhia de aérea, qual que era o número do voo, recibo, se for uma de varejo. Então, extrair informações que realmente você precisa ler aquilo, ler os documentos que estão anexados, interpretar e conseguir cadastrar. E esse foi o projeto que a gente fez com a Gil no Nubank, e a gente conseguiu rodar, acho que a gente colocou dia 20 do mês passado, né? Dia 21 de julho, de pé. 21 de julho. Isso. E daí, Gil, me fala um pouco, né? Como é que tem sido, como é que foi o projeto, o que tem ajudado, o que você vê de diferente? Bom, eu vou começar contando um pouquinho antes e o depois, né? Considerando antes, muito mais voltado ali para automação, algo que a Elo, né, já vinha oferecendo principalmente para boa parte ali dos clientes. Nós tínhamos, inicialmente, toda a extração de dados de capa de processo. Então, isso compreendia ali trazer do tribunal todos aqueles dados inerentes àquele processo. Então, o processo judicial, ele tem vara, o foro, o estado, quem que é o advogado responsável, se tiver o advogado ali, o juiz, o número do processo. Então, eram informações mais óbvias, que é o que a gente chama aqui de dados de capa de processo. Acontece que, por razões óbvias, em determinado momento, a gente se viu ali na necessidade de obter muito mais dados do que efetivamente somente aqueles que estavam sendo trazidos. E aí, por conta disso, ela topou com a gente um projeto, obviamente é um produto que eles trouxeram para a gente, envolvendo a IA. E aí, com o envolvimento da IA, o que eles nos proporcionaram? Que a parte de entrada e de cadastro desses processos judiciais contemplasse outros campos. Então, antes, eles me traziam os dados de capa de processo. Esse caso vai para o meu escritório fazer o complemento de cadastro. E a gente dá ali um prazo de 48 horas para que esse prazo, de fato, seja feito e respeitado. Após esse prazo, eles concluem essa tarefa, então vai para o time de subsídios para poder fazer a elaboração do dossiê, que é a parte mais importante que a gente tem ali no processo. Então, são essas 3 grandes partes. A entrada do processo, a recepção do processo pelo escritório e, então, a elaboração dos subsídios. A gente sabe que essa parte inicial é a parte crucial. Então, com a GenAI, que foi colocada do Elo, o que a gente proporcionou? Que a própria IA pudesse fazer toda a leitura da petição inicial. Com a leitura da petição inicial, ela mesma fazia o preenchimento daquele cadastro, mas ela ia para além.
ela olhava todos os pedidos ela olha, né, todos os pedidos e não só os pedidos da petição inicial, mas os pedidos inerentes ao Nubank. Então a gente também segrega quando tem mais de uma parte passiva ali, principalmente, né, nas ações passivas. E o valor do pedido referente ao Nubank também. Então, né, às vezes está ali pedindo 15 mil em dano moral, mas só 5 mil, por exemplo, é referente ao Nubank. Então a gente hoje faz essa segregação. Um outro ganho muito importante que a gente teve é, geralmente as pessoas fazem ali a classificação por causa raiz 1, causa raiz 2 e vem trazendo, né, aquele dado para dentro do processo. Antes, até então, eu dependia do meu escritório e, obviamente, o escritório fazia essa classificação baseado no que ele estava lendo da petição inicial. E a hora que a gente puxava os subs, né, podia acontecer de estar diferente. Mas era crucial que nós tivéssemos essa informação logo na entrada para que ela otimizasse a minha esteira. O que isso significa dizer? Que uma vez que eu tenha ali a causa raiz 1, motivo, como quer que a gente chame, ela já faria todo o direcionamento ali corretamente para a esteira de subsídios. Então, o que a gente espera em trazendo, aspas, pouco mais de processos logo na entrada? Que eu consiga reduzir aquele prazo de 48 horas no meu escritório, porque hoje ele não tem que complementar o cadastro. Hoje eles estão nos ajudando a validar as informações que a IA trouxe para entender o quão acuradas elas são. E não somente erros, mas também o que pode ser melhorado. Então, o escritório está sendo um parceiro muito estratégico nesse momento. Assim que isso também já vai para subsídios, a gente entende que, sabendo qual que é a fila, e ele está sendo bem assertivo com relação à fila, então ele também seja mais rápido ao enviar isso para o time de subsídios. Os subsídios, ao receber isso, eles também se utilizam de IA, a maneira deles, para conseguir consolidar todas as informações que a gente tem. No fim do dia, o que a gente está propondo aqui? Uma redução de tempo de aí mais ou menos 6 dias para pelo menos 3 dias em relação a essa entrada, essa esteira, o que nos faz ganhar um prazo enorme, absurdo, além, obviamente, da assertividade das informações. Um outro dado importante que a gente levantou foi que, principalmente aí com a chegada do DJE, diversos tribunais começaram, obviamente, a acelerar o range que eles tinham entre a data de distribuição e a data de citação. O Rio de Janeiro é um grande exemplo. Ele reduziu a 0. Ou seja, ele recebia a ação judicial e ele já mandava para a citação. Então, a gente estava recebendo o caso de 0. Então, você ter um ganho aí de 50% do prazo da sua esteira de 6 para 3 dias, por exemplo, é um ganho muito grande. Então, isso também faz com que o meu escritório tenha um ganho estratégico enorme. Então, a gente está tirando da mão do escritório aquele tempo que ele levava para o cadastro da ação e nós estamos deixando uma atuação mais estratégica voltada efetivamente ali para a defesa. E as defesas também a gente já tem alguns projetos futuros, né? Então, acho que basicamente essa é a nossa proporção aqui em termos de impacto e valor para o negócio. Não, bem legal. Uma coisa que eu até estava pensando, estava conversando com o Thiago mais cedo. A Elo, a gente começou a trabalhar com AI, acho que em 2016, com o Watson, na IBM, que era outro modelo, foi antes de GenAI. E antigamente você media muito a questão de acurácia, né? Então você chegava lá, não sei se já participaram, mas você tinha que pegar 100 documentos e ficar sublinhando a parte para falar o que é um dano moral, o que é um dano material. Então você precisava ficar fazendo treinamento. E conforme o tempo passava, a escrita às vezes mudava um pouco. E daí você perdia essa acurácia, vamos falar, e você tinha que ir para um retreinamento. Hoje em dia você não faz mais isso, né? Porque, em tese, a GenAI ela já sabe por si só o que é um dano moral, o que é um dano material. Mas sim, você tem que focar e explicar o que é. Estou dando exemplos mais básicos, mas você tem que explicar efetivamente o que é aquele produto para você. Então você acaba investindo mais tempo no prompt, que é o que a gente chama de prompt. Hoje em dia, investe nisso e daí passa para a IA extrair aquela informação. E daí, levando isso em consideração, Thiago, é só você pegar aqui aquela informação, aquela inicial, e você jogar numa interface, exemplo uma OpenAI, exemplo um ChatGPT, e pedir para extrair os dados? Como que isso funciona? Não, de modo algum, tá? Eu sei que hoje praticamente todo mundo usa ChatGPT, mas ele tem a sua limitação, né? Você pode pegar a melhor IA do mercado, ainda assim tem a sua limitação. Você sempre está de uma alucinação, da criação de algum conteúdo que não é verídico, né? Então, dentro do nosso framework, eu posso dizer assim, do nosso serviço, a gente se preocupa muito com a questão de segurança.
né? Então, todos os nossos produtos são criados com a segurança em primeiro lugar. Então, coisas que eu gostaria de explicar para vocês. Os nossos modelos rodam dentro do dataset, não tem dado de cliente indo parar na mão de fornecedor, né? A gente roda tudo dentro de casa, não usa esse dado para treinamento nenhum. E, bem como o Guilherme estava falando, não é só receber um dado, jogar para um chat GPT e receber o resultado. Então, nós quebramos essas execuções num pipe, né? São várias micro execuções, mas todas muito específicas, muito especializadas. E é comum a gente, no momento de uma execução, receber o resultado, e aí nós temos os nossos... A gente chama de guides, né? Toda a parte de segurança que analisa o que está sendo retornado, manda executar novamente. Quanto mais especializado, melhor a qualidade, e isso para nós é fundamental. Então a gente quebra tudo em pequenas execuções para garantir ao máximo aí a qualidade dos nossos resultados. E como ele bem falou, não é mais uma questão de extrair um dado de um documento. Hoje a gente começa a entrar dentro da própria operação do cliente, né? A gente começa a trazer regras de negócio, entender como o cliente enxerga. Então isso é muito legal, porque a gente consegue trazer uma padronização para aquilo que está sendo feito. A gente pega as pessoas que melhor têm o funcionamento da empresa na cabeça e a gente replica essas mesmas regras para dentro das instruções. Então, nosso intuito é esse, é sair no D0 com o máximo de qualidade possível, de padronização, mínimo de erro, e a gente ainda passa por esse processo de melhoria. A tendência é sempre melhorar cada vez mais. Tanto é que o nosso processo de homologação demorou bastante, né? Se você pega, não sei como é que tinha sido ali com os outros players, sim, mas a gente tinha um prazo muito apertado para colocar o cadastro 4.0, né, que a gente chama, de pé e implementado. Só que a gente teve bastante cuidado na homologação para entender exatamente o retorno, como que estava sendo, garantir que as nossas regras estavam devidamente inseridas ali dentro, até para que a gente atingisse um nível satisfatório alto em relação ao retorno que estava tendo. Então foi primordial essa fase para a gente. Isso. Então, assim, diferente do que o pessoal pode estar usando hoje, que é ter o básico de um cadastro, né? De uma extração de dados, hoje a gente vai muito na customização, o que o cliente precisa, né? A gente busca realmente atender as necessidades cliente por cliente. Então a gente tenta chegar no melhor possível daquilo que a tecnologia tem para oferecer, né? Legal, então não é um template pronto assim? Não, de modo algum, não funciona. Bom, bacana. E Gil, só para ver um pouco, estava acostumada antes, eu sei que não faz tanto tempo, faz umas 3 semanas e pouco, mas está acostumada antes a olhar os dados, depois comparar o que era o cadastro manual e, querendo ou não, quando você tem tarefas repetitivas, quando o ser humano faz, acaba tendo uma assertividade boa, mas um pouco menor. O que você tem sentido, tipo de diferença com a GenAI para essa tarefa repetitiva de cadastro? Você tem achado que está melhorando? O que você... sua sensibilidade? A gente ainda está rodando em fase de produção assistida, né? Faz pouco menos de um mês. O que a gente percebe é que a AI tem sido muito mais assertiva do que os nossos escritórios até então estavam sendo. E a gente sabe que eles se utilizam de muitos robôs, às vezes uma equipe muito robusta ou até mais júnior em relação à parte de cadastro. O fato é que diversas informações de negócio, principalmente, né, como a questão da causa raiz, eles tinham uma matriz gigantesca para seguir. Então, muitas vezes, eles erravam bastante nisso, porque eles tinham que fazer uma consulta. Então, o caso é esse, cara crachá. Então, eles tinham que ficar fazendo ali um deparo o tempo todo. Já a GenAI está trazendo isso para a gente de uma forma muito mais acurada. Lógico, a gente está percebendo alguns pontos, né, de controle, e por isso a gente está melhorando. Mas uma coisa primordial também é que a gente continua tendo ali um monitoramento, um controle sobre os dados que hoje são imputados pelo escritório. Então, a gente manda esse monitoramento para eles ali, quase que diariamente, falando, olha, essa informação não bate. Então, se você me deu essa informação, essa daqui não pode ser. Né? Tem exemplos de um provisionamento provável 0. Coisas simples ali, teoricamente. Uma coisa que ajudou muito também foi a questão do risco, da provisão. Ele também já faz a classificação do caso logo na entrada. É um massificado ou é um estratégico? Inicialmente, a gente tem configuração, a parametrização muito simples. Vai mandar para o meu escritório de acordo com a região. No entanto, à medida que a AI já consegue fazer essa classificação do início e eu já consigo aferir desse lado onde o meu escritório está sendo melhor e mais estratégico, eu já consigo, inclusive, a partir da causa raiz,
distribuir para esse escritório de acordo com a sua especialidade. Então, o fato é que a gente está vendo já uma grande melhora, já temos expectativas muito altas em relação a essas estratégias que a gente pretende adotar agora ao longo do tempo. Mas, assim, de forma robusta, os dados já estão entrando de forma melhor, mais bem estruturados. E especialmente a questão dos pedidos. Isso foi primordial. Antes, os nossos escritórios colocavam o valor da condenação, o valor todo. E a gente, qual que é o dano moral, qual que é o dano material, né? Enfim. No labor, no trabalhista, isso já era um pouco mais fácil e óbvio, mas no civil não, porque o civil tem diversas matérias a serem tratadas. Então isso também veio resolver dores iniciais que a gente tinha ali com os próprios escritórios que a gente também não estava conseguindo resolver. Não, legal. E uma coisa que você falou até no começo, mas para enfatizar, né, para entender um pouco a potência do AI, essa parte, quando entra com o processo do Nubank, só que adiciona outros bancos, outras empresas, tudo. A gente não imaginava que a gente ia conseguir extrair só a informação que era específica do Nubank. Porque assim, não está explícito, né? É aquele valor para o Nubank. Às vezes é aquele valor total dividido em tantas empresas. Às vezes explica quanto que está por empresa. Então não tem uma regra para isso. E a gente começou a aplicar, começou a fazer testes e ficamos impressionados, porque funcionou bem, né? Foi um retorno bem impressionante, principalmente, né, com essa relação dos pedidos, individualizando o que é o do Nubank. E não só isso, a gente também percebeu que dentro da petição inicial, ele começou a fazer leitura de alguns pequenos documentos, às vezes imagem que o próprio autor recorta, que foi o caso, por exemplo, ali do SCR. Então, ele trazia ali uma tabela, colocando qual que era a suposta, né, em aspas aqui, negativação dele, e ele colocava ali uma tabela gigante. E aí, a partir dessa tabela, a gente conseguiu tanto trazer o valor envolvido do Nubank, que ele vai lá e faz a leitura, ele individualiza esse valor, quanto a data do fato gerador. Então, isso também foi um ganho super legal que a gente teve agora com a IA. Né? A gente ainda está rodando, está em fase de implementação. A expectativa está alta, mas os resultados já são satisfatórios em relação a isso também. E esse negócio da data é legal, porque às vezes você chegava lá e ele estava reclamando uma coisa de de janeiro de 2023. Só que referente ao Nubank era dezembro de 2023. E a gente olhava, se ele ia lá, era para pegar janeiro. Só que a IA conseguia interpretar e trazer a informação certa que para o Nubank era de dezembro. Então isso é mais para mostrar o potencial que tem conseguido fazer com o AI. Exato. E além disso, né, ele uma outra estratégia. Se eu tenho uma data de fato gerador, que ela antecede 3 anos, a gente já faz um tratamento diferente. Ela antecede 5 anos, por exemplo, tem um tratamento diferente. Se é uma entrada de uma ação principal, se é entrada de uma ação como um cumprimento de sentença, que ela está vinculada a uma ação principal. Então, essa segregação também é muito importante para a gente, principalmente na entrada, para que a gente consiga tocar ali o projeto de forma extremamente estratégica. Qual que é o caminho, de fato, que a gente vai seguir a partir dos dados que a gente tem. E nos faltavam muitos dados iniciais, ou dependendo ali do input manual do escritório mesmo. Então, isso foi primordial. Por isso que agora a gente está rodando, entendendo o que a gente, inclusive, pode melhorar. Não necessariamente está errado, mas o que a gente pode melhorar e aprimorar. Então, já tornar, inclusive, se utilizar de informações para fazer outras automações, não necessariamente IA, mas já tornando parametrizável dentro do sistema. Ótimo. E também acho que um ponto importante, né? O Thiago falou um pouco de segurança. Mas conta um pouco como é que funcionam os dados. Os dados, eles, quando a gente vai interagir com a IA, esses dados, como é que eles são tratados? Eles vão para fora, não vão para fora? Fala um pouco sobre isso, porque existem muitos riscos hoje. Você tem que realmente olhar quando você está interagindo com a AI, se você joga simplesmente no ChatGPT, esse dado, dependendo da conta, ele vai para fora, ele pode ser usado para fora. Então, essa é uma das coisas mais importantes quando você vai mexer com o AI. Isso. O próprio ChatGPT, por default, se vocês entrarem nas configurações, ele está configurado lá para que o chat de vocês seja compartilhado. Né? Então, é fundamental. Outro ponto, a própria OpenAI, eles começaram a indexar os chats no Google, porque eles querem facilitar com que as pessoas tenham acesso às informações que já foram discutidas no ChatGPT. Então, é ótimo para eles, péssimo para a gente. Né? Então, é muito dado privado que vai ser exposto ao longo dos próximos meses, dos próximos anos. Mas, para nós, é fundamental isso, tá, pessoal? LGPD, cuidar das informações de vocês é primordial. O dado nunca sai de casa. Então,
nós recebemos as informações de vocês, utilizamos os modelos que estão dentro de casa, né, dentro do mesmo data center. Essa informação fica por pouco tempo, a gente estabelece qual é o tempo de purge, né, de exclusão dessas informações, e esses dados não são usados de maneira alguma em nenhum outro objetivo, senão efetuar o preenchimento. Depende muito de qual é a funcionalidade do nosso sistema, mas é sempre cuidado ao máximo. Tá? A gente realmente leva muito a sério essa questão de segurança. Né? Bem como toda a questão de alucinação, né? Então, nós temos uma solução, por exemplo, que faz, não sei se todos conhecem, mas essa parte de acordos jurídicos, né, judiciais. Então, para nós é fundamental ter uma série de travas de segurança para evitar que esse, por exemplo, o usuário, o advogado lá na ponta, consiga fechar um acordo acima do valor que foi estipulado pelo nosso cliente. Então, é fundamental que cada etapa, cada uso de IA tenha ali sua trava, sua segurança, que jamais nada possa ser explorado, né? Então, para nós, seja o contato com o usuário, evitar que a própria IA traga temas sensíveis, fale o que não deva, né? Ou acabe executando realmente uma negociação, criar um documento, alguma coisa fora do normal, né? Então, a gente realmente tem essa preocupação, leva muito a sério. Ótimo. Acho que é isso. Mais uma coisa a falar, abrir para perguntas? Eu acho que um ponto bacana essa solução de documento que a gente criou, a gente está citando aqui a petição inicial, mas no fundo ela é preparada para qualquer peça, né? Então eu acho que é um ponto bacana também, não sei se a Gil, qual é o planejamento, eu não participo tanto do projeto diretamente, mas hoje a gente já vem executando sentença, atas de audiência, dentre outros documentos, né? Se vocês hoje já planejam avançar para mais algum tipo de documento? Todos. Ah, legal. Em determinado momento a gente quer que Elo seja capaz, a gente sabe que esse projeto já está estruturado, de trazer para dentro do sistema todos os documentos que são do processo, e a partir desse documento imputado a gente já consiga fazer a leitura prévia via dele, extraindo os dados que a gente precisa, né? Então, eu até fiz um desafio ali pro Gui, há um tempo atrás, falando: Gui, é o seguinte, vai entrar o caso, eu quero que você bata lá no CNA, identifica qual que é o advogado, você já me traga quem que é o agressor, quem que não é o agressor, e o que você está lendo já da defesa em relação à sentença, o que está saindo, enfim. A gente tem aqui uma super ideia para construir, a gente sabe que vai ser aos poucos até para irmos validando, mas a gente vê aqui um ganho exponencial literalmente, né? Então, a partir do momento que um documento deu certo, outro documento deu certo e os dados estão sendo trazidos, a gente começa a ter uma máquina ali muito robusta em relação aos dados que a gente está estratificando e já vai setando tudo que a gente precisa para deixar isso pronto. Então, de novo, a expectativa é alta. Show! E a gente quer fazer isso, obviamente, no menor tempo possível, trazendo ali um grande ganho para o negócio, mas no fim do dia mesmo, é para o cliente, sabendo que o cliente ele pode ficar tranquilo, porque do ponto de vista jurídico, ele está assegurado. Ele não vai ser ali assediado por um advogado agressor, ainda que a gente sabe que isso acontece. No fim do dia, a gente está ganhando para o judiciário brasileiro, porque a gente está reduzindo esse tipo de ação. Eles vão inventar alguma coisa? Com toda certeza, alguma coisa nova. Mas até lá, a gente está queimando a curva aqui para poder fazer acontecer e mitigar esse tipo de risco para a companhia, para o cliente e para o judiciário. Muito legal. Eu, como alguém de tecnologia, fico extremamente feliz de ver a tecnologia realmente servindo de maneira verdadeira, né, como um resultado para vocês. Muito bom, obrigado. Eu que agradeço. Bom, abrir para perguntas, se alguém tiver. Tudo bem, pessoal? Muito obrigada pelo tempo de vocês. Eu queria saber um pouco mais da ferramenta no sentido de análise de imagens. Eu sei que a gente está vendo muito sobre IA, sobre essa análise, não tenho dúvida que ela é ótima, inclusive já pedi proposta para cadastro 4.0, mas eu queria entender mais do ponto de vista de imagem, isso porque, pelo menos no meu modelo de negócios, é um pouco diferente, não é só o texto da pessoa, mas também tem uma análise, por exemplo, das condições da acomodação, das imagens juntadas pelo autor, então eu queria entender um pouquinho mais da capacidade da ferramenta nesse sentido de análise de imagens mesmo. Obrigada, pessoal. Perfeito, ótima pergunta. Não, sem dúvida. Lá no começo, a gente ainda tinha um tratamento um pouco mais simples. A gente aplicava o OCR, extraía os dados de texto que nós encontrávamos, mas a gente percebeu muito a necessidade de tratar a imagem como um todo.
porque muita coisa está amarrada no contexto, né? Uma coisa é eu ter o dado cadastral da pessoa ali, só o nome solto, outra coisa é eu saber que aquilo é um CPF, é um RG, é um CNH, é uma foto de uma carteira de trabalho. Então, hoje, nós tratamos todas as imagens, tanto nesse produto de cadastro, então, como ela bem falou, a Gil, eu posso não só extrair dados da petição inicial, mas dos arquivos anexos. Para nós, entra ali se tem alguma prova, qual é o documento que consta. Nós temos clientes que eles tinham esse trabalho de analisar quais são os documentos anexados e lançar no sistema. Então, tudo está feito automático e a gente consegue sim, né, por exemplo, uma empresa aérea, saber qual é o cartão de embarque, já tirada ali a data do voo, origem, destino. Então, essa customização ela é fundamental. Não só quando a gente fala de cadastro, mas tem um outro produto nosso, a gente está hoje construindo peça de contestação à defesa. Então, essa análise do subsídio ela é muito importante. Não existe análise de subsídio sem imagem, né? Então, foi fundamental abrir documento por documento. Tem, às vezes, PowerPoint, tem imagens que são cartazes, né? Fotos, literalmente, de parede, assim, de um cartaz. É fundamental. A gente acha coisas, consegue correlacionar aquela imagem específica num ponto de contestação ali, né? Um argumento que amarra lá na inicial. E a gente traz isso, ainda recorta e adiciona isso no documento final, né? Então, tem todo esse tratamento de imagem fundamental. E não só imagem, né? Mas áudio, vídeo, tudo que for necessário para a gente conseguir fazer a melhor leitura e construir os melhores documentos, né? Tudo bem, gente? Eu fiquei... Ju, você falou da análise, eu fiquei na dúvida. Ele já está fazendo a análise do prognóstico também? Sim, mas isso também tem muito a ver com relação às nossas regras de negócio, tá? Então, quando entra, por exemplo, um caso classificado ali como massificado, então, inicialmente, a IA já está fazendo essa classificação. O que é massificado, o que é estratégico. Eu já dei lá quais são as premissas desse estratégico, né? E tudo que não encaixar no estratégico entra já como massificado. E o meu risco, a minha provisão ali relacionada ao massificado, ela é sempre única. Ah, é ticket. Então eu não fico fazendo ali, né, o possível, provável, remoto. Mas já no estratégico, sim. E aí a gente está agora, né, como um segundo passo, vai alimentar para o estratégico exatamente qual que é o meu prognóstico em relação a algumas variáveis que eu tenho. Então, seja um posicionamento do tribunal, seja uma questão sumular, seja uma defesa. Então, isso ainda está sendo tratado, mas a ideia é que a gente consiga evoluir exatamente sobre isso. Até puxando o gancho do Thiago, que foi questionado sobre as imagens, a gente começou rodando a IA com 20 páginas, se eu não me engano. 15 páginas. E daí a gente percebeu, inclusive ao longo dos testes da homologação, que a gente precisava evoluir. E hoje a gente já chegou em 35 páginas. Então, dependendo do que a gente precisa colocar de informação, inclusive prognóstico a partir do que é juntado, principalmente para as ações estratégicas, a gente talvez evolua até um pouco mais na leitura dessas imagens, mas sempre a partir da informação que a gente coloca. Mas a ideia é que a gente consiga evoluir exatamente para isso. Outra dúvida que eu fiquei. Ele identifica se o autor tem mais de uma ação? Por exemplo, em caso de banco, é muito comum, ainda mais quando tem agressor e tal, o autor ajuizar uma ou várias ações. Ela faz essa classificação também? No nosso caso, a gente não pediu isso, porque a gente já faz esse monitoramento dentro dos nossos dados, dentro da nossa inteligência. A gente já fica ali monitorando os advogados, monitorando os autores para entender se ele é contumaz, ele não é, e qual tipo de estratégia que eu quero seguir. Mas como a gente está evoluindo, a ideia é que literalmente a entrada do processo ela seja o meu portal de entrada. Então a gente consiga jogar o máximo de informações que a gente tiver, seja fora da ferramenta, dentro da ferramenta. Obviamente, o ideal é que a loja consiga rodar tudo isso, né, por si só, mas a gente ainda está evoluindo para isso também, porque tem uma funcionalidade hoje que a gente consegue, inclusive, relacionar as pastas e tal. A gente não faz isso por uma questão de gerenciamento de pastas, porque já é difícil gerenciar os escritórios, várias pastas, enfim. Então, é mais uma questão de gerenciamento do que efetividade dessa feature, tá? Desse ponto aí, o que a gente faz? A gente extrai o autor e daí você tem o autor indexado no banco de dados, no ambiente, daí você vai saber que aquele autor é contumaz. Aí vai ter que definir a regra, o que quer dizer contumaz. Então, mas é possível.
perguntas? Bom, então, obrigado. Eu parei, mas... No que tange a IA, qual foi o maior desafio para desenvolvimento de leitura de petição inicial? Pergunta. Vamos lá, Thiago. Eu respondo um pedaço, mas acho que a maior parte está com ela. Mas eu acho que foi um pouco essa virada de chave de que inicialmente a gente imaginava que seria uma IA que faria muito esse trabalho do Ctrl+C, Ctrl+V. Algo mais simples, né? Encontrei onde começa e termina a informação, fazer um resumo, que é o que a maioria das pessoas está utilizando. Mas acontece que se a gente faz essa parte de extrair algumas informações, mas não traz as regras de negócio, não consegue dar um passo além, eu diria que uma boa parte do trabalho do advogado continua sendo necessária. E é muito quebra-pedra, porque é uma questão de aplicar a regra, né? Então, para a gente efetivamente executar essa etapa, conseguir realmente liberar o advogado desse trabalho, foi essa questão da execução de múltiplas regras, né? Trazer. E muitas vezes as informações que estão dentro do sistema de gestão, para poder selecionar o item correto, nós temos clientes que têm mais de 1000 itens na lista. Então, assim, eu não estou exagerando, são literalmente mais de 1000 itens. Então, essa IA precisa olhar um documento, entender um documento, extrair informações, olhar uma lista gigantesca de itens e escolher dentre esses 1000 e poucos o item correto, né? Então, teve muito desafio, coisa que jamais um chat GPT da vida faria, né? Então, sem dúvida, assim, desafiador, porém, eu acho que é aí que está o grande retorno, né? Realmente ele entregar o completo. E antes até de passar para a Gil, só um ponto aqui dessa seleção dos itens. Não é simplesmente selecionar, depende do caso. Vou dar um exemplo. Se for um produto, ele vai selecionar um produto que melhor encaixa para aquele contexto. Agora, se for uma fase processual e ele encontrou uma fase anterior, ele vai selecionar a anterior a essa fase ou a próxima? Então, aí ela tem que ter uma inteligência também para aquele campo, o que ela vai fazer dependendo da informação que ela vai encontrar. Perfeito. Inclusive, foi um projeto nosso, né, de fases e instâncias. Mas, assim, do nosso lado do cliente, o que foi desafiador? Olhar para dentro de casa. Porque quando eles, sei lá, precisavam fazer a seleção dentro de um campo lista, por exemplo, eu falava, mas não tem correspondência. Eu falava, então você precisa criar, então você precisa criar, então você precisa criar. Aí a gente olhava e falava, mas eu não quero criar mais. Eu quero que ele consiga selecionar este item. E a gente começou a segmentar muitas informações que a gente tinha ali dentro. Então foi mais difícil a gente voltar para casa e entender o que estava contemplado e o que não estava. Um exemplo disso foram as ações pré-processuais. Então ela tem a numeração do CNJ, todas as características de uma ação, na hora que ela ia cadastrar, ela não cadastrada, ela ficava represada na BPO. E a gente, o que está acontecendo com essas ações que elas não estão entrando? E ela não entrava com a esfera administrativa legal, né, que a gente chama. Ela não estava entrando com a esfera correta. E a gente falava, ele está ficando represado, ele não cadastra. Porque logo na entrada não tinha dado para ele a informação de ações pré-processuais, né, de uma reclamação do Sejusc, alguma coisa do tipo. Então, eu vejo como muito desafio mais as nossas regras em adaptá-las. E uma outra coisa que também foi muito bom foi o Felipe ficou com a gente 100% do tempo alocado para fazer isso acontecer. E por mais que eu não soubesse mexer lá no sistema da Elo, o sisteminha ali da IA, bem ou mal era bem user-friendly, né? Você clicava, tava ali a regra, a gente ia colocando essas regras juntos e ia testando. Então gerava um caso de volta com aquela regra. E aí o Godoy também ajudou a gente lá do Rio de Janeiro, enfim. Então a gente teve uma parceria. Então, o desafio ele foi sendo moldado a partir do momento que ela conseguiu disponibilizar os recursos necessários para fazer isso acontecer e muita dedicação de tempo na homologação. Então, foi o que eu falei, a gente levou um tempo a mais, a gente se dedicou muito mais nessa homologação. Eu, inclusive, saí de férias e falei, tem que homologar um monte de coisa. Mas ela foi primordial para que a gente chegasse num resultado. Então, eram eles entenderem as regras de negócio aplicadas ao que a gente precisava e 2, a gente entender o que de fato estava contemplado ou não estava e fazer com que ele acontecesse, porque senão era regra por regra, era dado por dado, e a gente não queria o dado pelo dado, a gente queria de fato uma regra de negócio aplicada na ferramenta.
Boa tarde. A minha dúvida é sobre dupla checagem. Se ela existe, se ela está dentro de um fluxo e como ela é feita. Porque foi citado sobre a diferença entre o uso, por exemplo, do Watson, você tem um trabalho muito mais rudimentar e que hoje você tem uma eficiência muito maior. Mas isso não evita que a IA tenha alucinações. Então ela pode colocar uma classificação lá, ela está com 90%, 99% de acurácia, mas aquele 1% ele precisa ser corrigido. Como isso é feito? Como é feita essa gestão desse... Como isso está dentro do fluxo operacional? É a dúvida. Não, boa dúvida. Vamos primeiro pela técnica, daí depois a gente fala o que a gente fez no processo. Joia. Um dos pontos fundamentais que aconteceram para nós aqui foi construir o que a gente chama tecnicamente de ground truth, que é a base verdadeira, né? Ou seja, nós pegamos vários processos de várias verticais, setores diferentes do mercado e nós validamos manualmente cada um desses processos. Se a informação que foi extraída estava correta, ou seja, de construir uma boa base, tendo certeza de que aquilo ali representa a verdade. Então, cada alteração, cada melhoria, cada etapa que a gente evolui com a IA ou alterações que a gente executa no sistema, é fundamental incluir ali essa etapa de análise de qualidade. Então, sempre antes de ir para a produção, a gente passa por diversas alterações, várias validações batendo com isso que a gente considera como a base verdadeira, né? E somente quando a gente alcança 100% pelo menos dessa base, nós avançamos para a próxima etapa. Mas aí tem a questão também com o cliente, que eu acho que eles vão avançar um pouco. Do ponto de vista de processo, o que a gente fez inicialmente, né? Como eu coloquei antes, entrava o caso com os dados de capa, ia para o meu escritório fazer o complemento de cadastro, então para subsídios, certo? Como que a gente faz agora? O caso entra via com tudo, o meu escritório já faz essa dupla checagem manual, então ele entende se as informações ali contidas estão corretas ou podem ser melhoradas, e então isso vai para subsídio. Então, o meu primeiro ponto de controle, camada de controle, é diretamente com o meu escritório, que é a pessoa responsável pela ação. Ele é o único que vai conseguir olhar aquilo lá no detalhamento. Segundo ponto que a gente criou foi todo um monitoramento robusto em volta disso. Então, é ali que a gente também pega vários errinhos que vão acontecendo e a gente vai refinando a IA. Então, por exemplo, como que eu posso ter uma ação massificada que ela tem mais de 2 milhões? Nesse caso, ela já ultrapassou em muito ali o meu piso para uma ação ser considerada estratégica. Então, a gente começa a colocar hipóteses, fazendo inferências para entender qual que é o meu controle. Isso é um controle interno nosso dentro do Nubank, muito ali voltado para dados, mas ele existe não só em forma de controle, que eu tenho que olhar todo dia, uma planilha, um dashboard, mas ele também funciona como um alarminho. Então, se aquela hipótese acontece, a gente já é sinalizado. Então, uma coisa que acontecia bastante, principalmente no outro cadastro, antes do 4.0, é entrada de casos que, por regra, já tinha que ir para algum escritório de acordo com a minha região do Brasil. O caso entrava sem escritório designado. Então, o caso está cadastrado, está lá dentro e ninguém está olhando. Era um limbo. Então, a gente tinha ali um radar, um monitoramento para olhar. Então, da mesma forma que a gente fazia antes, a gente continua fazendo agora para garantir que a IA não está alucinando, não está trazendo, não tem algum dado muito maluco que está ali no meio das coisas. Mas esse duplo controle, o meu escritório manual e o meu monitoramento em dados. Isso, eu queria trazer mais um ponto que ela falou, até me lembrou aqui. A maneira com que a gente configura o uso das LLMs, nós sempre configuramos para que ou a LLM extraia a informação caso ela tenha um grau de certeza extremamente alto, ou ela deixa em branco. Então, se por acaso é um dado, não tem muita certeza, porque a gente prefere tratar, e isso para a gente, se não foi preenchido, isso grita dentro do sistema. E aí nossa equipe para e vai analisar o que está acontecendo. Porque a gente prefere tratar melhor as instruções de cada campo do que permitir que ela simplesmente jogue lá o melhor que ela puder. Então a gente nunca usa esse approach, né? Não existe, põe aí o que você acha, né? Então, realmente, o grau de certeza, não é bem essa palavra, mas o grau de certeza é muito alto. Ela usa, ela lança. Se ela não tem certeza, deixa em branco. Então, Ti, nesse caso, a gente pediu para mudar. Eu não sei se você... Acho que você não deve lembrar.
Mas para tudo aquilo que a IA não conseguisse colocar a resposta à configuração, a gente pediu para colocar não definido. Ah, perfeito. Porque eu conseguiria segregar dentro do meu monitoramento o que foi cadastrado manualmente, que ainda acontece, casos que chegam ali via citação física, enfim. Uhum. E o que de fato foi a IA. Por quê? Aí a gente consegue monitorar tudo que está não definido ali dentro, não respondido, no caso seria um em branco, para que a gente possa entender, peraí, o que está faltando para deixar essa parte mais robusta para a IA me trazer. Então, Perfeito. até nesse trabalho conjunto foi um combinado nosso para a gente conseguir trazer mais informações para vocês e deixar a IA ainda mais robusta. Perfeito, é isso. E normalmente, quando, só para completar, a IA vai, vamos falar, errar, na verdade é que falta alguma regrinha, alguma condição para a gente falar no prompt. E isso acontece, é natural de acontecer. Você tem, especialmente quando você está trabalhando com muito produto, muitos pedidos e tudo isso. Então, o ideal é que venha não definido, a gente descobre o que precisa adequar e daí adequa no prompt por uma próxima vez ele vir correto. Isso. Assim, não tem, jamais a gente vai poder falar, qualquer pessoa, é 100%. Mas a nossa IA, ela tá é infinitamente mais fácil ela errar por não ter colocado um dado do que ter colocado o dado errado. A gente força muito nisso, sabe? Bom, então é isso. Obrigado, gente. Obrigada, pessoal.